Essa atividade tem o objetivo de fazer com que você aprenda a técnica de modularização de algoritmos, a técnica que te permite dividir o código-fonte em módulos separados e comunicáveis entre si. E para isso, vamos desenvolver um algoritmo para calcular o volume de uma esfera, utilizando a linguagem de programação C#. Esse é um conhecimento fundamental para você evoluir as suas habilidades em programação de computadores. Vamos lá! Estamos aqui no Visual Studio Code, o nosso ambiente de desenvolvimento integrado para programar na linguagem C#. Se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em C#, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós explicamos com detalhes sobre como fazer este procedimento. E nessa aula nós vamos escrever um algoritmo, um programa, para implementar uma função que calcula o volume de uma esfera. E como entrada, o programa deve solicitar ao usuário que ele digite o raio da esfera. E como saída, deve exibir o volume da esfera. O diferencial aqui é que nós vamos utilizar uma função para fazer o cálculo desse volume. E essa aqui é a fórmula matemática que nós vamos implementar em código de programação para calcular o volume da esfera. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada o raio de uma esfera em valor decimal, que é a informação digitada pelo usuário, e exibe como saída o valor que representa o volume dessa esfera. Bom, eu vou começar a escrever meu algoritmo dentro da função main. Eu vou começar com o processo de declaração das variáveis. Que para esse algoritmo vão ser 2 variáveis do tipo double. Vou criar uma variável chamada raio e uma outra variável denominada volume. A variável responsável por armazenar o resultado do algoritmo. Vou pular mais algumas linhas, descer um pouco mais a tela e agora eu posso começar o processo de solicitação dos valores, que desempenha o papel de entrada do algoritmo. Bom, eu vou começar emitindo o comando de saída padrão, um console.write, e vou emitir para o usuário a seguinte mensagem: digite o raio da esfera. Colocar entre parênteses em metros. 2 pontos e espaço. E logo em seguida, eu preciso emitir um comando de entrada padrão para obter do teclado do usuário o valor do raio da esfera. Eu vou utilizar o comando console.readline. Bom, mas esse valor precisa ser interpretado como um valor com casas decimais. Então, por esse motivo, eu vou converter este valor lido do usuário para o tipo double, usando o comando convert to double. E vou atribuir este valor obtido do usuário à variável raio. Bom, uma vez que eu terminei o processo de obtenção das entradas, eu posso partir para o cálculo do volume, que nesse algoritmo tem um papel de processamento. E para fazer esse cálculo, eu vou atribuir à variável volume o valor dessa expressão matemática. E eu vou fazer isso em uma função separada. O objetivo dessa aula é ensinar como utilizar funções para modularizar o seu algoritmo, para retirar da função principal a responsabilidade por fazer esta operação específica de cálculo de volume. Bom, e para fazer isso eu vou criar uma outra função. Eu vou criar fora da função main, mas ainda dentro da classe program, uma outra função. Vou escrever static double e vou nomear a função como calcula volume. Vou colocar os parênteses e vou abrir e fechar chaves para definir o escopo da função. E dentro dos parênteses eu vou criar uma variável do tipo double para representar o raio da esfera. Vou chamar ela de R para diferenciar da variável raio que eu já havia criado dentro da função main. Bom, e aqui eu preciso parar para explicar alguns detalhes específicos da linguagem C# na criação das funções. Você deve ter percebido que eu utilizei a palavra reservada static, da mesma forma que eu utilizo na função main. Bom, a palavra reservada static ela é necessária na linguagem C# pelo fato dela ser orientada a objetos. Não cabe nessa aula a gente se aprofundar nesse assunto, porque esse não é o foco do nosso aprendizado. Você só precisa entender que a palavra static ela é necessária para que a função calcula volume seja visível em todo o projeto. Bom, explicados os detalhes da função, nós podemos então partir para a sua implementação. Essa é uma função que recebe o parâmetro R, que representa o raio, e o que nós vamos fazer aqui dentro? Nós vamos criar uma variável double
que vai armazenar o resultado do volume da esfera. Vou chamar ela de V e eu vou atribuir a esta variável o resultado da operação matemática responsável por calcular o volume da esfera. Bom, eu vou começar implementando a primeira parte da fórmula, que é 4 multiplicado pelo número de π multiplicado pelo raio ao cubo. Então eu vou colocar entre parênteses o valor 4 multiplicado pelo número de π, que aqui na linguagem C# pode ser conseguido por meio da constante π. Eu vou utilizar a biblioteca math, colocar um ponto e escrever o valor π em maiúsculo. Logo em seguida eu vou multiplicar pelo raio ao cubo. Para elevar o raio ao cubo, eu vou utilizar uma outra função da biblioteca math chamada POW. E dentro dos parênteses eu vou passar o valor que representa a base, no caso o valor do raio, a variável r, colocar uma vírgula e especificar o expoente a qual essa base deve ser elevada, que nesse caso é o valor 3. E esta expressão representa este fragmento da fórmula. Eu preciso no final dividir todo o resultado por 3. Então vou dividir o resultado dessa expressão pelo valor 3. Colocar ponto e vírgula. Bom, uma vez que eu calculei o volume da esfera, eu posso então definir este valor da variável v como o retorno dessa função. Para fazer isso, eu vou utilizar a palavra reservada return e vou definir a variável v como o retorno da função. Bom, uma vez que eu terminei de declarar a função calcula volume, eu posso utilizá-la, posso invocá-la dentro da minha função main. Vou descer um pouco mais a tela e vou atribuir à variável volume o retorno da invocação da função calcula volume, passando como parâmetro o valor do raio da esfera que foi obtida pelo usuário na etapa de entrada do meu algoritmo. Bom, uma vez que eu terminei o processamento, eu posso partir então, pular algumas linhas, descer um pouquinho a tela, eu posso partir então para a exibição do volume, que desempenha o papel de saída do algoritmo. E para isso eu vou utilizar um comando de saída padrão, um console.writeLine, e vou emitir a seguinte mensagem. Vou começar com um pulo de linha e vou escrever volume da esfera, dois pontos, espaço, e vou concatenar com o conteúdo da variável volume. Bom, uma vez que eu terminei de escrever o algoritmo, eu posso executá-lo para verificar se ele realmente funciona da forma que nós estamos planejando. Vou abrir um terminal. Bom, e para executar o programa, eu preciso acessar a pasta onde está contido este projeto, que é a pasta main. Eu vou escrever cd main, e uma vez dentro do diretório main, eu vou emitir o comando .NET espaço run. Bom, uma vez que o programa foi executado, eu posso fazer alguns testes. Eu vou colocar o valor 1 metro, e para 1 metro eu espero como resultado 4,19 metros cúbicos. Eu vou pressionar Enter, e eu percebo que é exatamente isso que o algoritmo me exibe. Um valor aproximado a 4,19 metros cúbicos como volume da esfera. Eu vou executar novamente o programa e vou colocar o valor 5 para o raio da esfera. Bom, e para 5 metros eu espero como volume o valor de 523,6 metros cúbicos. Vou pressionar a tecla Enter. Eu observo que é exatamente isso que o algoritmo me exibe, um valor aproximado a 523,6. E dessa forma, nós conseguimos observar que o algoritmo se comporta exatamente da forma que nós havíamos planejado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa mesma atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links disponíveis aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais.